Bom dia, textos e coletâneas Gerais MD7, O Celibatário. Hoje na leitura do tema extraído de Crente Sábio. Sinais da volta de Jesus, 13 manifestações da volta de Cristo. Crente Sábio, janeiro de 22, 2025, estudo. Lido em textos e coletâneas Gerais MD7, O Celibatário. Os sinais da volta de Jesus têm sido um tema de profunda relevância e interesse para nós cristãos ao longo dos séculos. Em nossa era contemporânea, muitos acontecimentos parecem apontar para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o retorno de Cristo. Este texto explora 13 manifestações específicas que a Bíblia menciona como sinais precedentes à segunda vinda do Senhor. Através de uma análise cuidadosa das Escrituras, principalmente dos Evangelhos e do livro do Apocalipse, examinaremos como estes sinais se manifestam em nosso tempo atual. Com efeito, Jesus nos instruiu a estar atentos a estes sinais, não para vivermos em medo, mas para mantermos nossa esperança viva e nossa fé fortalecida. Veja também outros estudos bíblicos. Sinais da volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo representa o ponto culminante da história da humanidade, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Em Mateus 24, Jesus apresenta uma descrição detalhada dos eventos que precederão sua segunda vinda. Ele enfatiza que ninguém sabe o dia nem a hora. Contudo, nos deu sinais claros para reconhecermos a proximidade de seu retorno. Assim como o broto da figueira antiga à chegada do verão, esses sinais nos alertam sobre a iminência de sua volta. Com efeito, o apóstolo Paulo reforça em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, que os crentes não serão surpreendidos por este evento, pois não estamos em trevas. Por conseguinte, é fundamental que os cristãos permaneçam vigilantes e preparados, interpretando os sinais dos tempos à luz da palavra de Deus. Vou desenvolver um texto coeso sobre esses sinais proféticos, conectando-os de maneira fluida e natural. Guerras e rumores de guerra. Jesus alertou seus discípulos sobre um dos sinais mais evidentes dos últimos tempos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Em Mateus 24, versículo 6. De fato, ao longo da história, a humanidade tem presenciado conflitos cada vez mais devastadores no século XX. Por exemplo, as duas guerras mundiais causaram destruição sem precedentes e atualmente os conflitos continuam se multiplicando em diferentes regiões do planeta. Com efeito, as tecnologias militares modernas tornaram as guerras mais letais, enquanto as tensões geopolíticas aumentam constantemente. Por conseguinte, vemos nações se armando com arsenais nucleares, bem como o surgimento de novas formas de guerra, como os conflitos cibernéticos e as guerras híbridas. Ademais, as disputas por recursos naturais, território e poder político seguem gerando instabilidade global. No entanto, Jesus também nos alertou para não nos desesperarmos diante desses sinais, vistos que eles são apenas o princípio das dores. Em vez disso, devemos permanecer firmes na fé, orando pela paz e sendo instrumentos de reconciliação, onde estivermos, conforme nos ensina
o apóstolo Paulo. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, versículo 18. Catástrofes naturais. Em seguida, Jesus mencionou outro sinal significativo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Mateus 24, versículos 7 e 8. De fato, nos últimos anos, temos presenciado um aumento significativo na frequência e intensidade de desastres naturais em todo o mundo, de tsunamis, furacões, inundações e secas severas. Tem afetado milhões de pessoas, causando destruição e sofrimento sem precedente. Analogamente aos outros sinais, as catástrofes naturais servem como uma lembrete da fragilidade humana e nossa dependência de Deus. Por outro lado, desses eventos também nos mostram a importância da solidariedade e do amor ao próximo, pois frequentemente vemos pessoas se unindo para ajudar as vítimas dessas tragédias. É importante ressaltar que, embora esses eventos sejam angustiantes, eles não devem nos paralisar de medo. Em vez disso, devemos nos preparar espiritualmente e materialmente, além de sermos bons mordomos do planeta que Deus nos confiou. Como está escrito em Gênesis 2, versículo 15, fomos chamados para cultivar e guardar a criação. Portanto, temos responsabilidade em cuidar do meio ambiente e ajudar aqueles que são afetados por desastres naturais. Falsos profetas e falsos cristos. Jesus também advertiu: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 11. Com efeito, vivemos em uma época de grande confusão espiritual, onde inúmeras vozes clamam ter a verdade absoluta. Muitos se apresentam como mensageiros divinos, prometendo prosperidade fácil, curas milagrosas e revelações exclusivas. No entanto, precisamos estar atentos aos sinais que Jesus nos deu para identificar os falsos profetas. Em primeiro lugar, devemos examinar se a sua mensagem estão em conformidade com a palavra de Deus. Como também nos alerta o apóstolo João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, versículo 1. Por conseguinte, é fundamental desenvolvermos discernimento espiritual através do estudo da Bíblia e da intimidade com Deus. Além disso, devemos estar atentos aos frutos produzidos por aqueles que se dizem profetas ou mestres, pois Jesus ensinou que pelos seus frutos o conhecereis. Em Mateus 7, versículo 16. Em suma, o verdadeiro servo de Deus não busca glória pessoal, mas sim glorificar a Cristo e edificar a igreja. Perseguição aos cristãos. Então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, versículo 9. Esta profecia de Jesus continua se cumprindo de maneira impressionante em nossos dias. De fato, a perseguição aos cristãos tem aumentado significativamente em várias partes do mundo, especialmente em países onde há extremismo religioso ou regimes totalitários. Em contrapartida, essa perseguição tem fortalecido a fé de muitos crentes que permanecem firmes, mesmo diante de graves ameaças. Desculpa. Em contrapartida, essa perseguição tem fortalecido a fé de muitos crentes que permanecem firmes mesmo